Oi, tudo bem com você? Por acaso você já notou sentir um certo estufamento na barriga, um acúmulo de gases ou ter diarreia depois de comer alguma coisa com leite? Olha, se a resposta é sim, provavelmente você seja um candidato a intolerante à lactose. E isso acontece porque você não consegue mais digerir os açúcares do leite. E isso causa sintomas muito indesejados mesmo. Mas olha, você não é o único não, viu? Uma pesquisa concluiu que pelo menos 65% da população mundial tem dificuldade em digerir a lactose, principalmente depois da infância. Isso aí quer dizer que após os 3 anos de idade, muita gente perde a capacidade de produzir a lactase, que é a enzima que faz a digestão da lactose. Agora, tem uma outra condição que é muito comum em crianças, mas adultos também podem apresentar, que é a APLV. Já ouviu falar? Parece LBV, né? Legião da Boa Vontade, mas não tem nada a ver não precisa desligar. A APLV se trata de alergia a proteínas do leite e esse é o meu assunto do vídeo de hoje. Eu vou falar das diferenças entre a intolerância à lactose e a APLV e quais são os sintomas que cada uma dessas condições apresentam, que tipos de cuidado você tem que ter entre uma e outra e por que o seu corpo não está mais aceitando aquela pizzinha da sexta-feira. Mas será que tanto a alergia quanto a intolerância tem cura? Será que o nosso leite tem alguma coisa de diferente que pode estar levando a um número maior de pessoas a apresentarem esses tipos de reações? Boa pergunta, né? Eu sei que você já assistiu inúmeros vídeos a respeito de leite, lactose, LBV, LPV, mas esse conteúdo que eu preparei para você vai ser um divisor de águas da sua vida. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Eu sou cirurgiã dentista naturalista com especialização em nutrição e dietética e gastronomia funcional. Só aqui no YouTube eu tô há mais de 7 anos publicando conteúdos informativos para você conquistar uma vida mais saudável e consciente. Mas me conta uma coisa, se tem algum desses sintomas indesejados ou alguma reação alérgica ao leite, deixa aqui para mim nos comentários e aproveita para me contar de que lugar do mundo que você está me assistindo, que eu gosto de saber. Primeiro de tudo, o que é lactose? Ela é um tipo de açúcar, formada por 2 moléculas menores de açúcar, uma de glicose e a outra de galactose. Olha, se eu falei difícil, então o que você tem que saber é o seguinte: a lactose é o açúcar do leite. Ela tem um sabor docinho, por isso que é uma delícia. E a lactose é digerida pela enzima lactase, que nós temos no nosso intestino delgado. Quando a gente tem pouco dessa enzima, aí que nós podemos dizer que você tem intolerância à lactose. Aqui é um dos pontos centrais do nosso problema com o leite, porque a intolerância à lactose acontece quando o corpo não produz mais lactase suficiente para digerir o açúcar que é a lactose. E essa lactose que causa esses sintomas, que apesar de serem desconfortáveis, não são arriscados para a saúde, não levam uma pessoa à morte. E eu já vou te explicar por que eu tô falando isso. O intolerante à lactose, ele sente desconforto na barriga, dor de barriga, gases, diarreia, náuseas, vômitos ao comer um alimento com lactose e que geralmente esses sintomas passam depois de algum tempo, principalmente se você não repetir a façanha novamente. Porém, contudo, entretanto, ainda podemos ter mais alguns probleminhas com o leite. Além da intolerância, você tem aí a alergia às proteínas do leite, que é a famosa APLV, que acontece quando o nosso organismo não consegue quebrar certas proteínas do leite, aí a coisa fica feia. A APLV acontece quando o seu sistema imunológico, o sistema imunológico de uma pessoa, reage de uma forma anormal às proteínas do leite de vaca. Quando o leite entra em contato com o organismo, essas proteínas são reconhecidas como substâncias nocivas, ou seja, do mal. Então, o seu organismo começa a atacar essas substâncias. Mas isso funciona como um tiro no pé, porque ele não entende que ao atacar as proteínas do leite, ele está atacando a si mesmo, que gera uma série de problemas inflamatórios. Os sintomas da APLV podem variar de acordo com a sensibilidade de cada pessoa e também vai depender de quanto de proteína do leite que ela ingeriu. E os sintomas mais comuns são vermelhidão na pele, urticária e inchaço no rosto. É tradicional de qualquer tipo de alergia isso, né? Mas aí tem também a diarreia, vômito, cólicas abdominais, gases,
refluxo gastroesofágico, até tosse, nariz entupido e dificuldade para respirar. Esses sintomas são os tradicionais, mas tem alguns mais difíceis de associar, como a otite, conjuntivite, irritabilidade e o sono agitado. Então é bom você que é mãe dar uma observada nisso. Agora, tem alguns casos que são mais graves que a APLV pode levar a uma reação alérgica que pode causar inchaço na garganta, dificuldade para respirar, queda de pressão arterial, até mesmo desmaio. Então fica de olho nesses sintomas, se isso acontecer, direto para o hospital. Em casos raros, a APLV pode causar até sangramento no intestino, que pode levar a anemia e, logicamente, diversos outros tipos de problema de saúde. Mas até chegar lá, ela já deu outros sinais mais característicos. Agora me conta uma coisa. Você possui alguma dessas reações de alergia ou intolerância que eu falei? Que sintomas que você apresenta em maior quantidade? Deixa aqui para mim nos comentários. Mas como é que a gente pode diferenciar a intolerância à lactose e a alergia a proteínas do leite? Você sabe? Bom, gente, existe uma linha que diferencia bem o intolerante do alérgico. Geralmente o alérgico ele tem sintomas que ultrapassam os desconfortos gastrointestinais. Ao você perceber que a criança ou adulto apresentou manifestações diferentes como coceira, pele edemaciada, vermelhidão, sintomas graves também, até mesmo respiratórios, obviamente que se trata de uma alergia. Mas é importante você fazer o teste para detectar tanto a intolerância quanto a APLV. O diagnóstico geralmente ele é feito com uma combinação de um histórico médico, de avaliação clínica e testes alérgicos. Uma coisa importante é que o seu histórico médico bem contadinho pode revelar a presença dos sintomas típicos da APLV e mais membros da família, o que aumenta as chances da criança ou adulto de apresentar intolerância ao APLV, entendeu? É uma questão familiar. A alergia às proteínas do leite é mais comum em crianças até os 3 anos de idade, mas não é impossível que um adulto venha a ter alergia, só é mais difícil. Agora, a intolerância à lactose é mais comum em adulto do que em criança e já junta, né, a característica da idade com baixas condições enzimáticas, né? Então isso dificulta bastante a digestão da lactose. Tudo bem, agora quais são os cuidados que você deve ter ao descobrir uma dessas condições? Por incrível que pareça, gente, são cuidados bem diferentes. O intolerante à lactose ele tem uma suportação com proteínas do leite, ele só não consegue digerir bem a lactose. Por isso, os alimentos zero lactose já são capazes de ajudá-lo. Aqui vai umas dicas para você. Anota e olha a dica aí. Se você é intolerante, primeiro começa a reduzir o consumo de leite e os derivados como iogurte, queijo e outros laticínios que você consome durante o dia. De preferência, opte por laticínios com baixo teor de lactose, que são queijos maturados, parmesão, iogurte natural, leite fermentado. São algumas opções que podem ser toleradas, varia de uma pessoa para outra, se a intolerância é leve. Agora, eu aconselho que você experimente alternativas aos laticínios, como começar a tomar leite de amêndoa, leite de soja, leite orgânico, leite de coco, os leites vegetais em geral, né, que você pode fazer na sua casa. Ou se você for comprar um do mercado que não venha adoçado, legal? Procure observar os rótulos dos alimentos, é importante que o alimento não contenha traços de lactose ou leite. Agora, para o alérgico a coisa fica mais restrita, porque não adianta apenas remover a lactose da lista. Isso acontece porque ele tem um problema com as proteínas do leite, e isso nos leva a sermos mais cuidadosos. O alérgico ele já não pode ingerir, por exemplo, nenhum produto à base de leite com traços de leite e mesmo que seja zero lactose. Deu para entender? Então não confunda alérgico com intolerante. Não basta ser zero lactose porque o produto ainda vai conter proteína do leite e o APLV não pode ter contato com nenhum leite de vaca. E existem algumas alternativas para você trocar o leite de vaca na sua alimentação. Inclusive, esse é um dos intuitos do meu protocolo Viva Bem sem glúten e sem lactose. Eu faço justamente um acompanhamento da saúde alimentar. Eu ajudo as pessoas com intolerâncias ou alergia a glúten e à lactose a fazerem uma transição mais segura, com alimentos nutritivos e balanceados sem perder o gosto pelo sabor e a capacidade de cura. O meu objetivo principal é trazer o tratamento das diversas condições através da alimentação correta.
só que com sabor, né? E sem sofrimento. Para você saber mais sobre o meu acompanhamento, clica no primeiro link da descrição. Peça o meu livro digital gratuito, que já está disponível. Assim você consegue já ter alguns benefícios do meu acompanhamento. Mas e aí? Como que eu vou substituir o leite de vaca e pelo quê? Muitas pesquisas apontam que apesar do leite de cabra ter bons benefícios à saúde, ele ainda é uma fonte bem semelhante ao leite de vaca no que se refere às proteínas do leite, então isso ainda causa alergia. Uma opção de leite animal boa é o leite de búfala, que é bem tolerado por 80% das crianças com APLV, segundo as pesquisas recentes. A condição alérgica à PLV tende a ser passageira, viu gente, quando ela é apresentada por crianças, e em adultos pode ser uma condição mais permanente. Então, atenção. Agora, olha que interessante. Um estudo recente pela Universidade de Harvard descobriu que as pessoas que não consomem leites ou derivado de leite pode ter um risco menor de desenvolver doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer. Pois é, reduzir o consumo de leite pode trazer muitos benefícios para a sua saúde, além de aliviar os sintomas da intolerância. Muitos estudos científicos estão indicando que o leite de vaca tem trazido impactos negativos à saúde humana, porque ele age de forma inflamatória, se manifestando como doenças difíceis de serem associadas ao leite. Quer ver? Doenças cardíacas adquiridas pelo consumo excessivo de leite integral. Outra condição difícil de associar ao leite é alguns tipos de câncer. Estudos bem recentes estão sugerindo o consumo de leite excessivo e laticínios com o maior risco de câncer de próstata e câncer de mama. Dá para acreditar? Agora que você já me ouviu até aqui, será que não passou pela sua cabeça que algo diferente pode estar acontecendo com o leite que a gente está comprando? Por esse motivo, talvez estejamos com tanta intolerância ou problemas de saúde? Bem, aqui vão algumas informações para você. A forma como o leite é produzido hoje em dia tem trazido um impacto negativo à saúde, sim. Isso não sou eu que falo não, mas sim os estudos recentes que revelam que a indústria leiteira moderna tem usado muitos insumos prejudiciais à nossa saúde. Por exemplo, o uso de hormônios nas vacas. Para aumentar a produção do leite, é comum a indústria leiteira aplicar hormônios injetáveis. Estudos científicos demonstraram que o uso dos hormônios nas vacas pode aumentar o risco de doenças como mastite na mulher, infertilidade e até mesmo câncer de mama. Além disso, o leite das vacas tratadas com hormônios podem conter níveis elevados de estrogênio, que podem afetar o desequilíbrio hormonal da mulher e do homem também, né? E está relacionado ao aumento também do risco de câncer de mama e também de próstata. Infelizmente, tem mais. Muitas vacas leiteiras usadas na produção industrial são alimentadas com rações baseadas em grãos transgênicos e ricos em antibióticos. Essa alimentação não natural afeta a saúde das vacas e a qualidade do leite que é produzido. Lógico, né? E outros impactos terríveis também à nossa saúde. O leite industrializado também passa por um processo de pasteurização para eliminar as bactérias que são nocivas. Só que esse processo também afeta a qualidade nutricional do leite. Destrói algumas enzimas que são boas para a nossa saúde. Tá, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Vou começar pela boa. A boa é que nem todo leite é produzido igual. Existem alguns produtores que utilizam umas práticas de manejo sustentável e alimentam as vaquinhas com pastagem natural livre de transgênicos. Esse tipo de leite é o orgânico, ele é mais rico em nutrientes e menos propenso a conter os hormônios e resíduos de antibióticos. Agora, a notícia ruim é que esse leite é caro, é difícil de encontrar e se torna praticamente inviável para quase todas as pessoas. Então, pela minha ótica, eu não sei se você concorda, mas não é uma coisa tão ruim assim parar de tomar leite, você concorda? Nós estamos, na verdade, contribuindo para a nossa saúde, evitando as alergias, as inflamações, intolerâncias, além também de estarmos diminuindo grandemente os impactos ambientais. Isso aí é conversa para outro dia, viu? Mas para substituir ele da sua dieta, uma coisa é fato, não dá apenas para retirá-lo, porque de uma certa forma ele é fonte de cálcio e proteínas e você precisa implementar alimentos que possam suprir essa substituição. Caso contrário, pode causar uma subnutrição crônica e você pode adoecer
por não estar ingerindo certos nutrientes. Há muitos anos, gente, como eu disse para vocês, eu estudo esse tipo de comportamento alimentar. Eu, como você sabe, eu sou especializada em nutrição e dietética e em gastronomia funcional, além de ser uma intolerante invicta. Em meus anos de estudo e intolerância, eu elaborei aquele protocolo que eu falei para vocês, que é o Viva Bem sem glúten e sem lactose. Ele é voltado para o restabelecimento da saúde das pessoas com substituição da forma certa dos alimentos, sem glúten e sem lactose. Nesse protocolo eu reuni todo o meu conhecimento para ajudar você a fazer essa transição para uma vida mais saudável, natural, sem restrições exageradas. Você não precisa ser alérgico ou intolerante alimentar para substituir esses ingredientes da sua vida. Basta você desejar ter uma vida com menos dores, menos inflamações, menos alergias, fadiga. Eu estabeleci planos de acompanhamento individualizados. Durante a nossa mentoria, eu vou conseguir identificar se você está com baixa em algum nutriente para que a gente possa repor com alimentação correta sem a necessidade de suplementos ou vitaminas. O meu protocolo é para aquela pessoa também que está lotada de vitamina em casa. Suplementa em cima da geladeira, do micro-ondas, e não faz mais efeito, e a pessoa continua cansada, indisposta, com saúde debilitada, mesmo fazendo uso desses suplementos todos os dias. Comigo você vai entender por que esses suplementos sozinhos não funcionam. Olha só o que eu preparei para você. Avaliação individualizada e diagnóstico preciso da intolerância à lactose. Elaborei também um plano alimentar personalizado e livre de lactose. Você vai encontrar também orientações, receitas deliciosas e fáceis de preparar sem lactose. E o meu acompanhamento para monitorar o seu progresso e fazer ajustes no plano alimentar por um aplicativo. E eu acompanho você toda semana. E dependendo do plano que você escolher, você recebe acompanhamento até por 12 meses. E para te ajudar ainda mais, eu preparei um livro digital completo, com dicas de alimentos, listas de compras, receitas, tudo que você precisa saber sobre uma vida sem lactose. E esse daí é grátis, você já pode pedir o seu, é só clicar no link aqui embaixo. Para você saber mais sobre o meu protocolo, Viva Bem sem glúten e sem lactose, você também clica aqui no link da descrição do vídeo. Você pode clicar aqui, ó, no meu card. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se quer maratonar, talvez valha a pena você assistir outro conteúdo, esse daqui, ó. Um beijo e até a próxima!